O que caracteriza alguma religião? Todas as religiões têm alguns pontos em comum. Toda religião começa com um nome. Toda religião tem um nome. Seja ela o islamismo, seja ela o shintoísmo, seja ela religiões ancestrais. Todas as religiões têm um nome. Toda religião começou com uma revelação especial. Algum homem, alguma mulher escolhido pela divindade recebeu então uma visão, uma voz, livros sagrados. Toda religião é configurada por isso. Toda religião tem lugares e pessoas sagradas. Algumas religiões determinam que você precisa viajar pelo menos uma vez na vida para essa terra santa, para esse lugar sagrado, para poder estar ok com Deus. Toda religião tem doutrinas e dogmas que precisam ser obedecidos. Toda religião tem como um de seus objetivos converter os outros. É engraçado? Quem não é da minha religião é um pagão, é alguém que está perdido, alguém que precisa ser alcançado para a minha religião. Toda religião trabalha com a ideia de punição e recompensa, medo e culpa. Essa semana surgiu uma nova religião, vocês acompanharam na televisão, nas redes sociais? Não? Aqui em São Paulo, na Zona Leste, surgiu uma nova religião chamada corintianismo. E é verdade, eu não estou brincando. Existe um símbolo agora sagrado, existem os santos do corintianismo, existe o lema, fiel até o fim. Foi uma jogada de marketing muito interessante, mas muito verdadeira, com todo esse linguajar. Existe a Terra Santa dos corintianistas, não sei se é assim que se chama quem segue essa religião, que é a caixa de sapato lá em Itaquera. Existe... Só corintiano que não gostou dessa brincadeira, né? Tá bom, me perdoem, mas eu não podia perder a piada. Existem os santos, existem as pessoas sagradas, então são os grandes ídolos da história do Corinthians. E o lema é esse, ser fiel até o fim. Porque isso caracteriza a torcida corintiana. A torcida corintiana é conhecida como fiel, por causa dos gaviões da fiel. Mas tirando o corintianismo, ou uma religião lá na Argentina, que existe a igreja maradoniana, também é outra coisa que existe ligada ao futebol como religião. Adoram a Maradona como se fosse Deus. Um pouco de brincadeira, um pouco de verdade. Tirando essas questões de futebol e religião, toda religião ela tem a ver com a ideia de religar a pessoa à divindade, ou a Deus. No fundo, todas as religiões são uma invenção humana. Freud, ele dizia assim que toda religião é uma espécie de neurose infantil. O que é isso? É a ideia de que existe um ser maior e mais forte do que eu, que ele está acessível para resolver os meus problemas, uma espécie de anjo da guarda ou de um gênio da lâmpada. E eu quero que você preste bem atenção. Eu não estou dizendo que Deus não está nem aí para os nossos problemas, que Deus não está nem aí para a nossa história. Sim, Ele está. O que eu estou dizendo é que nós fomos educados a desenvolver uma ideia pequena e tacanha de Deus, uma ideia utilitarista. Deus existe para me servir. Deus existe para atender os desejos do meu coração. Eu estudava na 7ª série, não era esse regime de anos, como tem agora, era da série mesmo, lá do século passado. E na escola que eu estudava tinha uma matéria chamada religião. Tinha um livro, a gente tinha que comprar o livro, mas nem todos precisavam assistir a aula, não era obrigatório. E eu falei, eu não quero assistir essa aula. Então quando tinha esse horário eu ficava lá do lado de fora, eu e mais alguns amigos, até que um dia o professor veio, conversou com a gente, ele era de uma determinada religião, e falou, não, mas é tão importante vocês estarem numa religião, vocês estudarem religião, vocês terem religião no coração de vocês. E tá bom. E eu não lembro nada do que ele ensinou, só lembro de uma das lições do livro didático que contavam um período da história do filme do Star Wars, quando Yoda ensina Luke Skywalker a tirar a nave. Eu achei aquilo fantástico, porque eu era fascinado por Star Wars, até hoje sou um pouco. Mas todos nós crescemos com essa necessidade de ter uma religião. Você precisa fazer parte de alguma religião, você precisa ser educado numa ideia religiosa. E, gente, eu quero acreditar nisso, mas é difícil. Que
todos os caminhos levam a Deus, e mais ainda do que seguir uma religião é realmente suficiente. A gente se assusta quando alguém chega e fala assim: eu não creio em Deus, eu não tenho nenhuma religião. Mas será que eles estão tão errados assim? Será? Alguém que já participou de censo de IBGE? Já foi entrevistado? Por telefone ou pessoalmente? Pessoalmente também. Eu fui por telefone. E pede uma série de informações para você. Então existe, é de verdade, o censo acontece, tá bom? Pelo menos algumas pessoas aqui comprovam isso. E dentre essas perguntas, perguntam qual é sua profissão. E aí quando me perguntaram, eu falei: eu sou pastor. E pergunta em seguida: qual é a sua religião? Eu falei: eu não tenho religião. E a pessoa que estava me entrevistando perguntou assim: mas como? O senhor não é pastor? Sim, eu sou pastor. E qual é a sua religião? Eu não tenho religião. Mas como um pastor pode não ter religião? E eu tentei explicar para ela que religião é uma invenção humana. Ser pastor não implica eu pertencer a uma religião. Ser pastor implica em eu acreditar em Jesus e seguir a Jesus. E há uma diferença enorme entre você fazer parte de uma religião evangélica e fazer parte do grupo que segue a Jesus. Hoje nós vamos ler 3 versículos no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 25. Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Vou ler novamente o versículo 25. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? O ser humano, no fundo, ele é desejo. A gente tem estudado isso alguns domingos. Todos nós somos movidos por desejos. Isso é bom, mas também tem um lado negativo. A gente vai aprofundar isso um pouco mais à frente. E há um provérbio chinês que diz assim: os nossos desejos são como crianças pequenas. Quanto mais lhes cedemos, mais exigentes se tornam. Os nossos desejos são como crianças pequenas. Quanto mais lhes cedemos, mais exigentes se tornam. Porque uma vez que eu desejo algo e conquisto isso, aquele meu desejo acabou. Agora eu preciso ter um novo desejo. Eu preciso conquistar algo diferente. E isso é bom, porque isso não permite que a gente fique acomodado. Puxa, agora que eu estou entendendo como funciona a matéria na escola, isso já não me satisfaz mais. Agora eu tenho que me empenhar mais ainda para aprender a matéria que eu não sei. Eu atingi um patamar interessante no lugar que eu trabalho, mas agora eu quero mais, eu estou insatisfeito, eu quero aumentar a minha renda, eu quero aumentar os meus ganhos, eu quero uma oportunidade diferente. Meu casamento está bom, mas já faz 20 anos, eu estou um pouco insatisfeito. Eu quero que meu casamento melhore. Dia 23 de março eu vou lá na casa do pastor Ranieri para poder participar do encontro, porque eu estou insatisfeito e eu quero que melhore meu casamento. Percebem? O desejo que nos deixa insatisfeitos, ele pode ser usado para algo bom, quando é usado para mudar. Mas o problema é que a maior parte do tempo o desejo ele não é utilizado para provocar alguma mudança positiva. Ele é utilizado para aumentar ainda mais o nosso egoísmo. Por que a gente quer ganhar mais dinheiro? A gente não quer ganhar mais dinheiro para acabar com a fome no país. A gente não quer ganhar mais dinheiro para ajudar quem está precisando ao nosso redor. A gente quer ganhar mais dinheiro para poder fazer mais viagens, poder comprar coisas diferentes. E não tem nada de errado você gostar disso. O problema é você ficar refém disso. Entende? O desejo movimenta essa insatisfação. E a insatisfação ela pode ser algo produtivo ou pode ser algo negativo. No texto que nós lemos, Jesus ele estava caminhando numa região chamada Cesareia de Filipe. Que nomezinho esquisito, né? Cesareia, lembra o que para vocês? Cesareia. César. Então era uma cidade em homenagem a quem?
ao imperador. E por que de Filipe? Porque existiam outras Cesareias, existiam outras cidades com esse nome. Então esse nome era para identificar que alguém havia construído essa cidade em homenagem ao imperador. E o nome de quem havia construído essa cidade, como é que era o nome dele? Filipe. Filipe ergueu uma cidade em homenagem ao imperador. É mais ou menos como se fosse assim. É como se o Dória criasse uma cidade em homenagem ao Bolsonaro. E aí a cidade se chamaria Bolsonareia de Dória. Esquisito, né? É para homenagear o imperador, mas é para homenagear também quem construiu. É para dizer assim, olha, eu estou bem na foto, eu estou bem com o cara que manda. E o interessante é que nessa cidade existia um monte, e bem no sopé do monte existiam 4 estátuas gigantescas, fantásticas. Elas não existem mais. Apenas o que restou dessas 4 estátuas. E eram as 4 estátuas dos últimos 4 imperadores, os últimos 4 Césares, porque era uma cidade criada em homenagem aos Césares. Então aquela cidade, ela exalava poder político, ela exalava autoridade imperial, era uma cidade que transbordava esplendor. E quando Jesus está passando com os discípulos, e eles estão olhando essas imagens de autoridade, Jesus faz uma pergunta para eles. Quem as pessoas, quem a multidão diz que eu sou? E aí eles começam a responder, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um dos profetas que há de ressuscitar, ainda outros dizem que é Elias. E então Jesus faz a seguinte pergunta aos discípulos, e vocês que estão caminhando comigo, quem vocês dizem que eu sou? Lembrem, figuras de autoridade, figuras de poder, figuras de Césares, de imperadores, de reis. E Jesus faz essa pergunta. Então Pedro, inspirado pelo Espírito, porque é impossível qualquer ser humano ter uma compreensão dessa se não for uma iluminação do Espírito. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que havia sido prometido. E é muito interessante, porque de um lado a multidão olhava para Jesus e enxergava nele apenas uma figura religiosa, uma espécie de um médium que tinha o poder de fazer cirurgias espirituais para retirar tumores, retirar doenças, uma espécie de um bom homem que atendia aqueles que eram mais desfavorecidos. E do outro lado, Pedro, que entende que a figura de Jesus não tem nada a ver com os Césares e nada a ver com essas figuras religiosas. Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, a presença de Deus invadindo o nosso mundo. E então no versículo 22, que nós não lemos, mas diz assim, Jesus então responde a Pedro, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos. Olhe bem para mim, por favor. Quem prendeu Jesus não foi o PT, não foram os militares. Quem prendeu Jesus foram líderes religiosos. Porque a religião, ela se opõe a tudo aquilo que é Cristo. Religião é anticristã. Religião é anticristo. É um sistema que se opõe ao reino de Deus. Por isso Jesus disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos. Jesus se entregou voluntariamente. Só que o ambiente que foi utilizado por Jesus foi um ambiente religioso. E é uma pena, porque até hoje a tendência da religião é essa, é de gerar divisão. Se você não é da minha religião, você é um pagão. E aqueles mais fundamentalistas chegam ao cúmulo de matar os infiéis. E eu não estou falando apenas de muçulmanos. Existem cristãos, pessoas que se dizem cristãos e fazem isso. Pessoas de outras religiões e cometem essas barbaridades. Porque as pessoas são infiéis, não são da nossa religião. Nós vamos ler o versículo 23. E eu quero que alguém leia para mim, por gentileza. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Obrigado, Cília. Vocês percebem as palavras de Jesus? Não tem palavra nenhuma de religião. Qual que é a proposta da religião? Tentar ligar a gente a Deus de novo.
Só que a religião não consegue, ela só afasta as pessoas de Deus e as pessoas umas das outras. E o convite de Jesus é outro. Ele fala assim, que você ligue-se comigo, que você se relacione comigo. Essa é uma diferença crucial. Uma mulher, certa vez, definiu assim o cristianismo. Cristianismo não é religião. Cristianismo é relacionamento. E essa era a ideia fundamental na cabeça dos primeiros cristãos. Os nossos irmãos católicos fazem até hoje o sinal da cruz por um hábito religioso, mas existe um significado profundo na cruz para o cristianismo. No cristianismo, em Cristo, eu sou religado a Deus, eu sou reconciliado com Deus, e quando eu estou reconciliado com Deus, eu estou reconciliado comigo. E quando eu estou reconciliado com Deus, eu estou reconciliado comigo, eu estou reconciliado com os outros. Cristianismo é relacionamento, não é religião. E os nossos problemas relacionais têm a ver com as expectativas não atendidas, não adianta. E uma dessas nossas expectativas tem a ver com a ideia que a gente foi ensinado a construir de Deus. Deus é uma força, Deus é um ser, que se a gente conseguir manipular da maneira adequada, usando os pirlim-pimpins espirituais, usando os abra-te-sésamos corretos, nós vamos conseguir mover esse poder a nosso favor. E não importa, qualquer religião vai trabalhar isso. Porque se você seguir a doutrina correta, os dogmas certos, agir da maneira correta, Deus vai ser obrigado a atender você. É só você determinar que Ele vai ser obrigado a atender os desejos do seu coração, porque você está se tornando aceito por Ele. E sabe qual é o problema? O problema é quando isso não acontece. Quantas vezes você passou por essa crise? Uma coisa muito ruim aconteceu com você. E a primeira coisa que vem é automático. A primeira coisa que veio ao teu coração e à tua mente foi essa. Mas por que comigo? Onde eu errei? Eu estou orando, meu dízimo está em dia, eu não estou no Serasa do céu. Eu estou participando da escola dominical, eu leio a Bíblia todo dia. Por que comigo? Porque a gente foi ensinado nessa visão religiosa de que Deus é obrigado a atender os desejos do nosso coração e impedir que a gente sofra, se a gente for uma boa pessoa. E o convite de Jesus é exatamente isso. Olha, se você quer caminhar comigo, entenda isso. É necessário que você negue a si mesmo. Tome a sua cruz dia a dia e então me siga. 3 ações. Negue a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e então me siga. Antes de seguir, você precisa negar a si mesmo. E sabe por quê? Porque nessa nossa ideia de um Deus que atende os nossos desejos, nós invertemos a prioridade. Se nós seguimos a um Deus que está à nossa disposição, quem que nós adoramos no final das contas? A nós mesmos. Nós não adoramos a Deus. Nós adoramos as projeções que fazemos de nós mesmos em cima de Deus. E deixa eu contar uma coisa para vocês, não sei se vocês já ouviram isso. A igreja, ela é a mãe dos ateus. A igreja é a mãe dos agnósticos. Porque a bronca de um ateu e de um agnóstico não é contra Deus. A bronca deles é contra esse sistema religioso. É contra esse sistema religioso que impõe culpa e medo sobre as pessoas e diz: você nunca vai atender os anseios de Deus, você não é bom o suficiente. Nós afastamos as pessoas de Deus quando assumimos uma postura religiosa. John Stott escreveu assim: para seguir a Cristo, devemos não somente abandonar alguns pecados específicos, como também renunciar aos nossos desejos egoístas, que se encontram na raiz de todos os nossos pecados. Deus me serve desde que
Ele atenda aos meus desejos egoístas. A verdade é que nós somos pequenos ditadores. Nós somos pequenos Maduros, pequenos Kim Jong-un. Nós somos pequenos Papadocs. Nós somos pequenos ditadores. Nós queremos apenas o benefício para nós mesmos. Nós somos o nosso próprio Deus. E o convite de Jesus é esse. Se você quer realmente seguir, se você quer se relacionar comigo, entenda a primeira coisa, que você vai ter que renunciar a você mesmo. Vai ter que negar toda essa maneira de viver a vida achando que o universo gira ao redor do seu umbigo, dos seus desejos, da sua vontade, de que você sabe tudo. Não. Você precisa entregar os pontos. Em um ano de muitas tempestades, como esse ano, o nível do rio de uma pequena cidade subiu tanto que a água chegou a cobrir diversas casas. E nesse cenário, os bombeiros iam de lancha, retirando as pessoas das casas alagadas. Um rapaz estava em cima do telhado de uma das casas, e ele observava que a água subia cada vez mais e cada vez mais rápida. Ao ver a situação em que ele se encontrava, os bombeiros se aproximaram com a lancha e disseram a ele: salte, venha rapaz, entre na lancha, sua casa logo vai ser levada pela correnteza, venha logo. E o rapaz estava em cima do telhado, ajoelhado, com as mãos juntas, e ele disse assim: não, eu não vou, o meu Deus vai me salvar, eu estou orando para isso. E como havia muitas outras pessoas em perigo, os bombeiros foram resgatar outras vítimas. Passados alguns minutos, veio um helicóptero do corpo de bombeiros, sobrevoando a região, e ele ali ajoelhado, em cima do telhado, pedindo que Deus o salvasse. Os bombeiros chegaram com um megafone e disseram assim para ele: rapaz, nós vamos jogar uma corda, pegue essa corda e suba, daqui a pouco a sua casa vai ser arrastada pela correnteza. E ele colocou as duas mãos na boca para fazer um volume maior e disse assim: não precisa, muito obrigado, o meu Deus vai me salvar, eu estou orando para Ele. Diante dessa resposta, esses bombeiros também foram resgatar outras vítimas. E de repente a enxurrada levou a casa com tudo, e junto o rapaz que se encontrava no telhado. E ele morreu. Chegando no céu, percebendo que ele estava morto, ele ficou muito irado. Ele ficou muito indignado. Onde já se viu? Eu que era dizimista, eu que era líder de ministério, eu que era um homem temente a Deus, eu que escovava os dentes antes e depois das refeições, todo dia, e passava fio dental. E ele quis conversar com Deus. Então os anjos levaram ele até Deus e ele disse assim: Senhor, tu me disseste que se eu tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu poderia mover uma montanha. E a minha fé era muito maior do que isso, Senhor. E me deixaste morrer. Mentiste para mim, Senhor. E Deus lhe respondeu: meu filho, como é que pode? Eu fiz a minha parte, eu mandei uma lancha, eu mandei um helicóptero, mas você não fez a sua parte. Você deveria ter ajudado a ajuda. Você deveria ter aceitado a ajuda de um dos dois. Afinal, você queria o quê? Que eu tivesse descido pessoalmente te salvado da enchente? Percebe como Freud acertou na mosca? A gente estabelece uma relação neurótica com Deus. A gente comete os nossos erros por decisões de rompante e depois a gente vai pedir que Deus resolva os problemas que nós criamos. Nós brigamos com pessoas e depois pedimos assim: Senhor, toco no coração do fulano para que ele me perdoe. Só que você mesmo não tem a coragem de chegar lá e falar: olha, me desculpe, eu errei, eu fui um tolo. Ou a gente gasta demais no cartão, gasta mais do que devia, depois vai falar: Deus, me ajuda a ganhar mais dinheiro para poder resolver minha situação. Percebe como a nossa relação com Deus ela é doente quando ela é religiosa? E por isso o convite de Jesus é esse convite para quem deseja segui-lo. Jesus está dizendo assim: renuncie a si mesmo, diga não a você mesmo, diga não aos seus desejos, aquilo que você acha que você merece. Não se torne um pequeno ditador. Não pense que você será o Senhor da sua vida. Quem pode ler os dois últimos versículos, 24 e 25, por favor? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo?
Muito obrigado, Júnior. A religião é engraçada, né? Mesmo a religião evangélica, não apenas a religião evangélica, todas as religiões, o que elas prometem para a gente? Além de prometer um paraíso, elas prometem uma espécie de céu aqui na Terra. Dependendo do lugar que você frequenta, você tem que fazer uma série de ações, de sacrifícios, e a promessa é essa, que você vai ser próspero, você vai enriquecer. E você ouve testemunhos assim. Você já ouviu vários testemunhos assim na televisão? Porque antes eu pagava aluguel. Depois que eu vim nessa religião, agora eu tenho uma casa própria na cidade, uma casa no campo, uma casa na praia. Antes eu andava de bicicleta com pneu furado. Agora eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu tenho um helicóptero, eu tenho um iate, eu tenho um avião particular. Antes eu tinha um casamento que estava destroçado. Agora que eu vim nessa religião, meu casamento está restaurado, eu tenho a minha esposa, eu tenho amante na praia, amante no campo, está prosperando em tudo. Não é engraçado? É sempre isso. A religião sendo usada para atender os seus desejos. Deus é apenas um detalhe nessa brincadeira religiosa. E o convite de Jesus é exatamente outro. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Toda religião, ela tenta propor isso, salve a sua vida. Quem não é da nossa turma, vai morrer no inferno, mas você salve a sua vida. E o convite de Jesus é outro, olha, pensa diferente. Não viva a sua vida como se ela se resumisse a apenas essa existência aqui. A vida é muito mais do que isso. Não entre na loucura de tentar salvar a sua vida, porque depois que você morrer, nada disso sobrará a você. E é interessante que a palavra vida, usada por Jesus, tem a ver com psique, psicológico, o ego. Sabe aquele você interno, aquela conversa que você faz com você mesmo? Aquela coisa assim que quando alguém te ofende, você fica simplesmente transtornado. Onde já se viu, você sabe com quem você está falando. Eu não merecia passar por isso. Você não podia me tratar dessa maneira. Deus não podia permitir que isso acontecesse comigo. Nós somos cheios de razões, cheios de direitos. É isso, ego. O ego inflado. Nós achamos que merecemos coisas boas, mas não merecemos coisas más. E sem perceber, nos tornamos pequenos ditadores. Nós queremos dizer para Deus o que Ele precisa fazer. E o convite de Jesus é outro. Se você quer realmente se relacionar comigo, se desarme. Não venha aqui dizendo o que você acha que eu tenho que fazer na sua vida. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. Cruz é um instrumento de morte. E meu pai conta uma percepção que ele teve desse versículo, e eu achei tão didático. Meu pai fala assim: se cruz é um instrumento de morte, o máximo que você consegue fazer por conta é esticar um braço, segurar o prego de um lado, e com a outra mão o martelo, você vai lá e martela. Você prendeu uma mão. Agora, como é que se faz para prender a outra mão na cruz? Você precisa de ajuda de alguém que venha gerar sofrimento na sua vida. Então, tomar a cruz é você se relacionar com pessoas e estar aberto a ser machucado. E quando for machucado, não entrar mais nessa loucura de pensar: como que puderam fazer isso comigo? Eu não merecia passar por isso. Pois é exatamente isso que vai fazer a gente se tornar pessoas melhores. Crianças se tornam pequenos ditadores quando crescem porque não ouviram não aprenderam a lidar com frustração. E o caminho do cristianismo é um caminho de esperança, mas é um caminho que obrigatoriamente passa por luta, passa por dificuldades. Mas a bendita promessa da palavra de Deus é essa: mesmo quando eu andar por um vale de sombra de morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus é um Deus que não impede que a gente sofra. Deus é um Deus que está ao nosso lado em meio ao nosso sofrimento. Enquanto a religião diz: salve a sua vida, evite o sofrimento, o convite de Jesus é: vamos para o caminho de morte. Porque o caminho que me segue é um caminho de luta,
é um caminho de sofrimento, mas é um caminho de esperança, é um caminho de ressurreição. E essa é a palavra final. Ou nós nos tornamos pequenos ditadores, impedindo que a ajuda humanitária chegue, porque nós não somos mendigos para receber ajuda de outros países, e nos fechamos à ajuda dos outros, inclusive para sofrer, mas também para sair do sofrimento. Nós dizemos: eu não preciso da ajuda de ninguém, eu sei cuidar da minha vida, eu sei que decisões eu tenho que tomar. Ou a gente rompe com isso, ou a gente vai ser invadido por alguém. A gente não vai conseguir viver em paz. E no final a pergunta é essa: quem está no controle da sua vida? Você ou Deus? Você já se fez essa pergunta? Deus criou você com habilidades que são únicas. Deus criou você com defeitos que também são únicos. E é isso que caracteriza você. Um ser humano com qualidades e defeitos. Agora, diante disso, diante da sua história de vida, o que Deus quer da sua história? O que Deus quer da sua vida? Você está caminhando na direção que Deus tinha proposto para você? Ou você está vivendo a sua vida conforme os seus desejos, conforme o que você acha que deveria ter feito, deveria ter tomado essas decisões, e agora você está percebendo que não era o caminho que Deus tinha para você? Essa é uma noite da gente romper com a visão religiosa de que as decisões erradas que nós tomamos, Deus tem que solucionar esses problemas, para as decisões erradas que eu tomo, eu preciso corrigir. E eu só corrigirei quando eu me render a Cristo.